imobilizando e pranchando a vítima. Depois nós vamos fazer uma simulação de uma parada aqui com o boneco, usando todos os nossos equipamentos que é disponibilizado, né, que é o AMBU, adulto e infantil, e o DEA. Vamos falar dos colares cervical aqui, que é como que a gente mobiliza, umas formas mais fáceis, né, umas técnicas mais fáceis para a gente não errar na hora, né, porque eu já vi muita gente boa, né, colocando o colar de cabeça para baixo, então ele fica ineficiente, né, porque o colar, a função dele é restringir movimento de extensão e flexão e de rotação, beleza? Então, se a gente colocar o colar de cabeça para baixo, ele vai perder a funcionalidade dele. Então, a gente tem que dar uma extensão para acontecer isso. O que acontece nas melhores famílias aí, né? Muita gente boa, às vezes lá na hora da paura, na hora do aperto, do arroxo, lá, às vezes coloca o colar de cabeça para baixo e ele perde a função. A gente vai mostrar aqui tudo, falar um pouquinho sobre as câmeras, então vamos lá. O que a gente tem disponível numa unidade básica de atendimento, como essa daqui, por exemplo. Então a gente tem todo o material de hemostasia, que é gases, lataduras, né, para poder fazer os curativos, então para fazer curativo, né, para fazer a hemostasia, para fazer parar o sangramento. O curativo é feito de várias formas, né? A gente coloca. É só uma curiosidade. Quando eu vou fazer um curativo, eu coloco lá, por exemplo, o ambiente aqui está sangrando. Eu coloco a minha gase aqui em cima desse sangramento, dessa ferida. E aí ela vai em encharca de sangue. O que eu faço? Eu tiro ela, jogo fora e coloco outro em cima? Não, né? Eu sempre coloco outro em cima, porque a partir do momento que eu tiro aquela gase, aquele processo de coagulação que se iniciou, ele vai romper novamente. E aí vai continuar o sangramento. Então, coloquei uma gase, ela encharcou, eu vou pegar outra e colocar em cima. Encharcou novamente, outra em cima, e outra em cima, e outra em cima, e até parar o sangramento. E fazendo pressão com a mão. Eu gosto de contar essas coisas aqui, porque é bom a gente socializando a realidade com a nossa instrução aqui, com a nossa palestra, vamos dizer assim, nossa troca de conhecimento. Teve uma ocorrência um dia que nós fomos numa fazenda, o rapaz foi montar no cavalo e aí tinha uma tesoura que ele estava usando para cortar a quilina do cavalo e a tesoura estava com a ponta para cima. Quando ele levou a perna e montou, colocou a perna em cima da sela lá, a tesoura entrou aqui, ó, na perna dele, a ponta da tesoura. O que passa aqui nessa região? Não é uma artéria muito calibrosa, a artéria poplítea, não passa bem aqui na curva do joelho? Então, ele perfurou essa artéria. Quando eu cheguei lá, a bota dele, a botina, estava toda cheia de sangue. Ele estava com todos os sinais e sintomas de choque hemorrágico. E aí eu peguei uma gase e coloquei aqui em cima da ferida dele, né, da lesão. A gase encharcou imediatamente. Eu peguei outra, coloquei em cima e fui colocando e não parava, mesmo com pressão. Eu fiz um curativo desse tamanho, bem grosso. E ainda assim, começou a nerejar sangue. Aí o que eu tive que fazer? Fazer pressão, vim lá da fazenda até no hospital fazendo pressão em cima da lesão. Porque só o curativo compressivo não estava adiantando. Então, às vezes, é importante que você faça pressão. E se essa pressão não tivesse sido funcional, não tivesse sido feito o efeito necessário, aí eu poderia passar por um torniquete. Quanto tempo eu posso utilizar esse torniquete, ou eu posso colocar ele lá e esquecer? O torniquete ele pode ser utilizado até 120 minutos sem você afrouxar. Depois de 120 minutos você afrouxa ele, deixa a circulação ficar férrea, né? Irrigar o membro e depois você arrocha de novo. Ele pode esperar mais 120 minutos. Entendeu? Alguma dúvida? Então vamos lá, aqui a gente já sabe então que a gente tem todo o material de hemostasia, que é o material de curativo, gás, ataduras, tem atadura, outras ataduras, né, que a gente utiliza também, que não tem aqui, mas tem, né, atadura triangular, enfim. Aqui nós temos o ambu adulto, o ambu infantil, temos um boneco aqui que a gente vai utilizar para simular uma parada, fazer uma reanimação, né. Temos o DEA, né, que é o desfibrilador externo automático, ou DESA, né, desfibrilador semi-automático. Então tem vários aí nomenclaturas que nomina esse aparelho. Aqui nós temos a prancha rígida, né, que é onde a gente vai passar, imobilizar e passar toda a vítima para cá. Quando que eu passo vítima para cá? Vítima de emergência clínica, eu prancho ela? Não, né? Não tem necessidade. Eu só vou pranchar a vítima se ela tiver necessidade, ou seja, se ela for vítima de um trauma. Se eu suspeitar que tem um tipo de lesão na coluna dela, que vai agravar se eu for movimentar ela desnecessariamente, aí eu vou colocar ela na prancha. Tirando isso, eu vou colocar? Não, e se eu for transportar essa vítima para o país para Goiânia? Eu vou manter ela nessa prancha até chegar em Goiânia?
somente se for muito necessário. Pelo contrário, eu não vou deixar ela na prancha. Porque a prancha, com a vítima muito tempo, ela começa a dar uma pressão. Então pode ser uma lesão nas costas, nas nádegas, onde fica mais tempo, né? Até perde um pouco da irrigação. Tem uma máscara de oxigênio, tem os impulsos de cabeça, tem uns coxinhos para fazer imobilização cervical. Aqui eu tenho as talas, né, de imobilização. Tem uma tala verde, tem uma tala laranja, cada um de um tamanho, já exatamente no membro, né? Por exemplo, se eu tenho uma lesão no membro superior, no braço, posso usar essa tala aqui? Posso. Por exemplo, a minha lesão é aqui, ó, no rádio. Eu posso moldar ela conforme o meu braço, né? Eu vou moldar ela lá. Porque tem que ficar fixo, né? Então eu vou fazer uma voltinha na mão, vou me colocar, eu vou pegar e colocar meu braço aqui, ó, o braço da vítima. E aí vou imobilizar dessa forma aqui, tá? É interessante que essa tala que você faz o que você quiser com ela. Ela é moldável, né? Ela molda conforme é necessário mesmo. Beleza, e essas cânulas aqui, todos conhecem elas? Tem de vários tamanhos aqui, chama cânulas orofaríngeas ou cânulas de Guedel, né? Guedel é a marca, todo mundo fala isso, mas Guedel é a marca. O nome correto mesmo é cânula orofaríngea. Quanto que eu vou utilizar e como que eu vou utilizar e como que eu vou determinar qual tamanho que eu vou utilizar. Essa cânula aqui a gente utiliza somente em paciente inconsciente. Por quê? Porque ela vai lá dentro da garganta. Se eu colocar ela num paciente consciente, ou seja, ele não vai conseguir ficar com ela, concorda comigo? Ele vai começar a dar ânsia de vômito. Então eu vou colocar ela somente em pacientes inconscientes, ou seja, o paciente está inconsciente, está desmaiado, está com TCE. Aí eu vou colocar ela para ajudar a respirar, porque existe aquele mito, né, que fala, todo mundo fala aí, muita gente boa fala que o paciente quando ele desmaia ou quando ele sofre um TCA, ele vai, ou uma crise epiléptica, né, fala assim, ele vai engolir a língua. Existe essa possibilidade do paciente engolir a língua? Não existe, isso aí é mito, né? Existe a seguinte forma, a língua não é um músculo, então às vezes com relaxamento, o músculo pode cair um pouquinho, aí ele pode obstruir parcialmente. Então a cânula de Guedel vai servir para isso também, para segurar a língua, para ela não cair, não obstruir a passagem. Como que tá vendo que aqui tem vários tamanhos, né? Uma pequenininha, uma média, uma maiorzinha, uma maior, uma grande. Como que eu meço lá, como que eu sei, qual que eu escolho a minha cânula para utilizar ela. Então eu vou pegar aqui, ó, o lobo da orelha, a fissura labial. Começa aqui no cantinho da boca, então eu vou medir. Eu vou colocar a minha cânula aqui, ó. Essa cânula aqui, então, é uma cânula que talvez estaria certo para mim, não tá? Está aqui no início da minha boca até o lobo da minha orelha. Então eu vou medir em todo paciente desse jeito. Se for uma criancinha, eu vou pegar uma menorzinha e vou medir. Então eu vou medir desta forma, aí que eu vou escolher o tamanho da minha cânula. Entenderam? Então isso aqui a gente usa para isso. Vamos lá. Quando eu chego no paciente, primeira coisa que eu faço, eu quero me identificar e saber, né, se ele está consciente ou não. Então eu vou fazer um exame físico dele. Primeiro eu vou chegar no meu paciente e vou conversar com ele. Vou falar, o seu João, ele vai me responder oi. Aí eu já vi que ele está consciente. Se ele me responder, qual que é o seu nome, meu senhor? Ele vai falar, meu nome é João da Silva. E vai responder o nome dele completo para mim. Onde o senhor mora? Eu moro no endereço tal. Ou seja, todas essas perguntas, muitas das vezes a gente pergunta isso, o parente que está aqui do lado vai e responde para ele, né? Mas na verdade a gente está perguntando já justamente para fazer esse exame, para saber se ele está consciente ou não, se ele está responsivo ou não. Nesse momento eu já vou olhando ele, fazendo esse exame físico nele. Eu olho aqui a cabeça, olho pupilas. O que pupila, qual o parâmetro que a pupila me dá? A pupila ela não pode ser isocóricas, anisocóricas, midriáticas, mióticas, não pode? O que é isso? Anisocóricas, elas estão uma grande e uma pequenininha, né? Isocóricas, as duas estão iguais. Midríase, elas estão pequenininhas. Miose, estão grandes. Então assim, eu vou analisar tudo isso aqui. Elas estão fotorreagentes ou não? Quando o médico lá vai fazer o exame lá no hospital, ele pega a lanterninha e coloca no olho e tira aqui, ele está fazendo um exame se ela tem fotorreação ou não. Quando ele coloca a luz e tira, quando a gente está no escuro e entra no claro, não dá aquele reflexo no olho, não chega do meu olho. Então, isso é a fotorreação, isso é normal de todo olho. Quando a gente faz esse exame, a gente quer que esses olhos tenham essa reação. Olha isso, a gente espera isso do paciente, então por isso que a gente faz. Geralmente, o paciente que dá alteração na pupila é o paciente que teve trauma encefálico, teve um TCE.
Então aí ele vai ter alteração na pupila geralmente. E aí a gente analisa, a pupila dele está igualzinha, está tendo fotoreação, aí eu passo para a região orofaríngea, boca-nariz, está tendo inspiração e expiração, o tórax está expandindo, ele está expandindo igualzinho, unilateral, bilateral, está tendo expansão igual ou não, só um lado está expandindo. Às vezes, quando dá pneumotórax ou hemotórax, só um lado do tórax vai expandir, o outro não, por causa do ar que está lá dentro ou do sangue. Então eu tenho que analisar isso aqui. A respiração dele, como que tá, bilateral ou não. Aí depois eu passo para minha região abdominal, não é? Que eu divido ela em 4 quadrantes também para ficar mais fácil, 2 superiores e 2 inferiores. Eu posso fazer palpação, posso fazer uma percussão para me saber qual é o som que eu estou escutando. O som, quando é timpânico, quando é um som que tem ar lá dentro, ele é um som tipo que você está batendo de um tambor. E quando tem sangue, ele é um som mais maciço. Então a gente, com a prática, a gente vai identificando tudo isso aí. Qual é o órgão que está em cada região para me saber se a lesão foi aqui, o que pode ter acometido, qual o órgão que pode ter danificado, né? Então eu tenho tudo que analisar isso aí. Então eu analiso região abdominal, né? Aqui, ó, alça intestinal, rim, baço, fígado, tudo isso pode ser acometido num trauma, né? Passo para a minha região da pelva, aí eu vou lá e faço aquele exame nas cristas ilíacas aqui, se está crepitando ou não. E aí eu olho parte inferior, que são as pernas, e parte superior, tudo na palpação. Esse exame eu tenho que fazer ele muito rápido, eu estou falando aqui detalhado para a gente, mas esse exame, quando eu coloco o olho aqui no paciente, eu faço isso aqui, eu já vou fazendo tudo isso. Eu vejo respiração, expansão, pupila, abdômen se está distendido ou não, região da pelve, membros inferiores e superiores. Então eu já olhei esse paciente, eu fiz esse exame muito rápido, né? O correto, né? Quando a gente chega no paciente, porque eu não posso ficar perdendo muito tempo com isso. É importante, sim, tenho que fazer? Tenho, mas tem que ser rápido. Depois eu vou olhar para o paciente, né? Como que ele está. Aí vamos supor que, vamos imaginar um caso clínico aqui. Esse paciente, ele é um paciente de parada cardiorrespiratória. Eu cheguei aqui, lembra que a gente usa os mnemônicos lá, que é o XABCD? Aí eu vou trabalhar em cima disso. O que é o X? O X não é grandes hemorragias exsanguinantes, não é isso. Eu chego nesse paciente, analisei ele. Ele tem algum tipo de hemorragia grande que vai causar risco de vida nele? Ele pode levar ele à morte? Ele não tem, né? Então eu vou passar para a letra A. O que é a letra A no XABCD? O X é as hemorragias exsanguinantes, né? E a letra A é a estabilização da coluna cervical e liberação das vias aéreas. Então eu cheguei nele aqui, o socorrista 1 chegou, assumiu a cervical, como que é a posição? Eu posso chegar aqui e fazer desse jeito aqui, ó. Errado. O certo é aqui, ó, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, por quê? Se eu tô aqui, ó, estabilizei minha vítima, coloquei minha mão aqui no alinhamento da coluna cervical dela. Qualquer um que chegar em mim, esbarrar aqui no meu ombro, um familiar, ou alguém que chega correndo, tentando ajudar, eu tô firme, que eu tô fixo. Eu não vou cair aqui, ó. Se eu tiver aqui desses 3 pontos aqui, ó, se alguém me encostar aqui, eu vou cair, entendeu? Então, o certo é esse aqui, 4 pontos. Estabilizou. A vítima chegou. Qual que é? Existe 1, 2 e 3 socorristas, quando a gente trabalha com 3. Quem que é o primeiro socorrista? A gente já vai decidir isso lá no quartel, lá na base, lá. Você vai ser 1, eu vou ser o 2 e ela vai ser o 3. Não. O socorrista 1 é o primeiro que chega na vítima. Se ele chegar primeiro, ele vai ser o socorrista 1. Ele chegou lá, estabilizou a cervical, está na posição, ele é o 1. Então vamos lá. A gente já passou no X, tem grandes hemorragias, ele não tem grandes hemorragias. O A, estabilização da coluna cervical e liberação das vias aéreas, né? Ele estabilizou. Letra B, já é ventilação, né? Eu posso chegar aqui nele, aqui, ó, no paciente, como socorrista 2, e fazer o ver, ouvir e sentir, né? É olhar aqui, ver se está tendo expansibilidade no tórax e sentir aqui no osso se ele está respirando ou não. Aí ele está respirando, vamos supor que ele está respirando. Então se o paciente está respirando, para mim é bom, ou seja, é um bom prognóstico. Aí eu vou passar pela letra C. Passei para o X, o A, o B, agora a letra C. Letra C o que é? Circulação, não é? Circulação, eu vou ver se ele tem circulação. Como que eu vejo? Se tem permeabilidade, se tem pulso. Posso olhar se ele tem pulso aqui. Então vamos lá, ele tem pulso então. Se ele tem pulso, eu vou passar para a letra D. Letra D o que é? Nível de consciência. Como que eu avalio o nível de consciência? Conversando com ele, né? Seu João, seu nome, seu endereço.
tudo isso aí. Se ele me respondeu tudo isso, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, a perna direita, a perna esquerda, ele levantou tudo isso aí. Eu posso entrar com uma escala de coma de Glasgow para fazer uma análise mais aprofundada. Todos vocês já ouviram falar da escala de coma de Glasgow? Que eu vou avaliar resposta ocular, verbal e motora, né? Então eu vou fazer isso aí. Analisei a resposta ocular dele, tá ok. Resposta verbal tá ok e motora tá ok. Então, na letra C, a gente vai analisar isso aí. Entendeu? Circulação. E na letra D? O que é na letra D? Nível de consciência, né? E letra E? Exposição da vítima. Eu vou fazer essa exposição da vítima aqui no colchão, na rua, vamos supor. Não, essa exposição eu vou fazer dentro da viatura. Por quê? Eu não vou cortar as roupas dela para fazer um exame mais aprofundado aqui no meio de todo mundo, porque eu tenho que preservar a integridade dessa vítima também. Então eu vou fazer esse análise da letra E lá dentro da viatura. Então eu vou pegar ela, pranchar ela, porque todos os meus parâmetros XABCD tá bem, né? Tá tudo normal. Então não precisa de eu expor essa vítima aqui. Eu posso levar ela lá para dentro da viatura e continuar o meu exame lá dentro da viatura para preservar essa exposição dessa vítima. Bom, então tá. Esse caso a vítima estava tudo bem, né? No XABCD a gente passou todos os parâmetros e ela estava bem. Agora vamos supor que essa vítima está em parada, né? A gente chegou, fez o X, não tem grandes hemorragias, porém quando eu fui checar o pulso dela, ela não tem pulso, né? Na letra B, né? Que é a ventilação, se ela está respirando ou não. Chequei pulso, ela não tem pulso. Olhei no ver, ouvir e sentir aqui, ó. Eu chequei, né? Chequei aqui, não tem pulso. Então o que eu vou fazer? Iniciar minhas compressões imediatamente. Como que eu faço isso aqui? Senhores, eu vou identificar a linha mamilar no meio do externo. Na linha mamilar no meio do externo, com os meus dedos entrelaçados, com a minha mão esticada, eu vou colocar minha mão aqui, ó, e vou começar. Eu posso dobrar o braço aqui? O braço é esticado, entendeu? Olha como que tem que ficar as minhas costas, né? Eu na posição confortável, porque quem já fez aqui sabe que isso aqui não é fácil, a gente cansa muito. Com 20 minutos que você está aqui fazendo, o suor vem mesmo, porque não tem jeito, é bem cansativo. Então por isso que ela tem que ser bem eficiente. Colocou a mão com os dedos entrelaçados, o calcanhar da mão, linha mamilar, região external, bem aqui no meio do externo. Eu vou colocar meus dedos e eu vou começar minhas compressões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Quando eu completei as minhas 30 compressões, o que eu vou fazer? 2 ventilações. Não precisa abrir, não. Só pra gente... Pode abrir aqui, ou... Terminei as minhas 30 compressões. O que o socorrista vai fazer? 2 ventilações. Ele vai fazer 2 ventilações. Como que eu faço essa ventilação? Eu vou fazer ela rápida, devagar, muito rápida, muito devagar. Como que vai ser? O AMBU é composto por bolsa, válvula e máscara, né? Olha aqui, a bolsa, a válvula e a máscara. Essa é a composição do AMBU. Como que ele é acoplado? Região nasal aqui e aqui a boca, nariz. Então, eu vou colocar ele aqui, acoplar ele aqui e fixar, o ar não sair. Então, como que eu vou fazer? Terminei minhas 30 compressões, vou fazer 2 ventilações. A ventilação é conforme a nossa respiração, é 1, 2. É dessa forma, eu não posso fazer muito rápido e nem muito devagar. Então assim, é sincronizado. Eu vou lá, aí eu vou voltar novamente. Ele fez 30, eu fiz 30, ele fez 2 ventilações, eu vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 30 novamente. Terminei as minhas 30, ele vai fazer 2 ventilações. Por que eu não posso ficar ventilando ele sem parar ou mais de 2 ventilações? Porque esse ar que ele está mandando, tanto ele está indo para o pulmão, quanto ele está indo para o estômago, da barriga. Então a barriga dele, querendo ou não, vai começar a distender com o excesso de ar que você está jogando lá para dentro, né? Quando você menos espera, ele pode voltar, esse ar tem que sair, está entrando, não tem local para ele sair, ele vai voltar, e ele volta com o resto de alimento, ele vomita. Então por isso que o oxigênio ele tem que ser sincronizado, 30 compressões e 2 ventilações.
Ah, e quando o paciente está entubado, por que aí a gente vai mandar oxigênio para ele sem parar, né? A gente não para, não fica 32. Quando ele está entubado, o tubo não está lá dentro do pulmão. Então, aí você vai mandar oxigênio somente para o pulmão. Quando ele está entubado, você não manda para o abdômen. Agora aqui não, dessa forma aqui na máscara, no ambu na máscara, você está mandando tanto para o pulmão quanto para o abdômen. Por isso que a gente tem que fazer sincronizado. 30 compressões, 2 ventilações. Aí eu vou lá novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 2 ventilações. Eu vou fazer isso quantas vezes? 5 vezes. Então eu fiz 32, 32, 32, 32 e 32. Terminei o meu ciclo com 5 vezes dessa 32, eu vou checar o pulso. Tem pulso? Não tem pulso, eu volto novamente para o ciclo. Então eu vou fazer nesse ciclo. Cada finalização de ciclo, eu checo o pulso. Não tem pulso, eu inicio novamente. E nisso, quando eu comecei, eu já pedi o apoio do socorro especializado e eles já chegaram com o DEA, né, desfibrilador externo automático. Como que eu uso ele? Eu vou colocar ele aqui do lado do paciente, da cabeça do paciente, e vou pegar. Geralmente, ele tá desconectado. Eu vou pegar a minha pazinha e vou olhar aqui, ó, ela tem o desenho aqui, ó. Ela me mostra, ele separa ele aqui autofuncional. É só você olhar aqui, ele vai te falar o que você tem que fazer. Tá vendo o desenho aqui, todo mundo? Então o desenho vai mostrar para nós aonde que eu tenho que colar a minha pá. Um é no ápice e outro é na base do coração, né? Um abaixo da clavícula e outro abaixo do... Se não tiver isso aí na hora, se não tiver o DEA. Não. Se não tiver o ambu. Boa pergunta. Se não tiver o ambu, o que eu vou fazer? O protocolo fala para a gente fazer só as compressões. Não fazer mais nada. Só compressão. Ah, eu posso fazer uma respiração boca a boca? No protocolo não fala. Para a gente fazer por conta do risco de infecção, né? De contaminação. Então a gente não vai fazer, só vai fazer as compressões. É eficaz? Não tanto quanto fazendo os dois juntos, mas já é melhor do que não fazer nada. Então você vai fazer somente as compressões até o socorro especializado chegar. A gente deixa a ventilação de lado. Porque só você fazer a compressão, quem já teve a oportunidade de ver um cadáver, né, de estudo, né, na universidade tem isso, né? Quando você comprime o coração aqui, ó, a jugular dele enche de sangue. Você está mandando sangue para o cérebro, tá? Porque o cérebro, a partir de 5 minutos, sem oxigenação, ele começa a ter lesão, né? Começa a ter déficit neurológico. E esse déficit é irreversível. Por isso que a gente fala que tempo é vida. Quanto mais rápido você volta ao paciente, menos risco de sequela ele tem. Quanto mais tempo ele fica parado, mais risco ele tem de voltar com sequela neurológica. Beleza? Então a gente vai fazer só as compressões se não tiver um ambu. Então vamos lá. Eu pego as minhas pás aqui, identifico aonde que eu tenho que colocar. Se for criança, se não tiver a pá pediátrica, geralmente é muito difícil de ter, geralmente é só adulto. Essa pá aqui é cara, né? Eu vou colocar, se for criança, eu vou colocar uma no tórax, né, e outra nas costas. Agora, se for adulto, eu vou seguir o que manda aqui no desenho, né? Eu vou colocar uma na ápice. O coração é aonde? O coração é no meio, ou é do lado esquerdo, aqui que todo mundo fala nas músicas, fala, né? O coração do lado esquerdo do peito. O coração ele é no meio com a leve inclinação para a esquerda. Então eu vou colocar no ápice e na base do coração, ou seja, conforme está mandando a figurinha. Vou colar aqui, ó, dessa forma aqui. Vou tirar aqui, mas não vai estragar não. E vou colocar na base do coração. Depois que eu coloquei aqui, eu vou ligar o aparelho, né, e vou conectar. Se eu ligar aqui, você começa a falar e deixa a gente falar. Coloquei aqui. O que vai acontecer? Ele vai falar para você assim, ó, coloque os eletrodos no tórax do paciente. Aí os meus eletrodos já vai estar aqui. Fique calmo, peça ajuda. Aí depois que tiver aqui nessa vítima aqui, ele não vai funcionar porque ele não tem frequência cardíaca, né? Mas se fosse um adulto, ele vai falar assim para você, afaste do paciente, analisando o ritmo cardíaco. Aí a gente vai afastar, porque se eu ficar encostado no paciente aqui, ele vai confundir. Vai passar a minha frequência cardíaca para ele, ele vai confundir, não vai conseguir analisar. Então eu vou afastar dele alguns minutos, né? E ele vai analisar. Ele analisando o ritmo cardíaco, se a vítima tiver nos 2 melhores ritmos, que é parada, que é fibrilação atrial, taquicardia ventricular, ele vai indicar choque. Se ele tiver nos 2 piores ritmos, ele não vai indicar choque. Se tiver em assistolia, atividade elétrica sem pulso, ele não vai indicar choque, porque são os 2 piores. Ele vai falar para você,
choque não indicado. Reinicia as reanimações cardiopulmonares. Você vai voltar, não precisa tirar os eletrodos, pode deixar aqui e vai voltar a fazer as compressões. O ciclo seu, 32, 32, 32, 5 vezes. Terminou 5 vezes, você checa pulso. Não tem pulso, se você quiser pedir para analisar novamente, é o correto, porque ele vai analisar de novo o ritmo. Muito difícil de voltar. Ele pode passar de uma taquicardia ventricular com uma sistolia? Pode. Ele pode passar de uma sistolia com uma taquicardia ventricular? Pode. O ritmo pode mudar por causa das compressões. Então, cada 5 ciclos você checa o pulso e pede para ele analisar novamente. Ele vai analisar, ele vai pedir para você afastar, você afasta, ele analisa o ritmo. Se for um ritmo chocável, ele vai recarregar o aparelho. Aí ele vai recarregar quantos joules que é esse aparelho aqui? Ele é joules fixo, né? O choque dele é fixo. Não tem como você mudar igualzinho o aparelho lá do hospital. Você pode colocar 200, 250, 300 joules. Esse aqui já é fixo, né? Então ele já é programado. Aí você vai falar choque indicado, recarregando o aparelho. Vai recarregar e aqui tem um botãozinho do raiozinho aqui, onde você vai deflagrar. Quando você for deflagrar o choque, você tem que falar para a equipe, olha, afaste do paciente todo mundo que eu vou deflagrar o choque. Porque se tiver alguém encostado lá na perna dele, o choque vai conduzir e essa pessoa vai receber descarga. Então é importante a equipe sempre estar conversando para não acontecer isso aí. Então vamos lá para vocês escutar como que o aparelho fala. Se a vítima estiver molhada, eu posso deflagrar o choque e usar o aparelho? Posso, só seco o local eu posso utilizar, tá bom? É só você secar o molhado. E se a vítima tiver muito pelo no tórax, como que eu vou fazer? Fazer a tricotomia. Eu tenho que cortar o pelo, porque senão o pelo vai estragar as pazinhas e também não vai ser funcional. Então o aparelho ele tem que andar com uma laminazinha dentro para me fazer isso aqui. Geralmente, principalmente homem, né? Principalmente não, homem, né? Mulher não tem. Mas homem tem muito pelo no tórax. Então a hora que a gente vai fazer deflagrar o choque, pregar as pazinhas lá, a gente tem que fazer no tórax inteirinho? Não, só no local onde você vai pregar as pazes, tá bom? Se tiver molhado, a gente vai secar ele no local lá para pregar melhor e vai falar para o aparelho ler, né? Pedir o aparelho para ler. Se tiver marca-passo, como que eu faço? Coloco, por exemplo, o marca-passo é aqui em cima, a gente vai colocar a pazinha um pouquinho para baixo do marca-passo, certo? Vamos lá então, vamos explicar aqui o aparelho. Pronto para uso. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Peça ajuda. Coloque os eletrodos no tórax do paciente. Fique calmo. Aqui vai ficar falando só isso, porque não tem como a gente não é um paciente de verdade, ele é só simulando. Mas se tivesse frequência cardíaca, ele ia falar: coloque os eletrodos no tórax do paciente, fique calmo, peça ajuda. Aí a gente vai colocar, montou todo o circuito aqui, conectou ele vai falar: afaste do paciente, analisando o ritmo cardíaco. A gente vai afastar, ele vai analisar ritmo cardíaco indicado ou não indicado, e aí a gente vai tomar as condutas que for necessário que o aparelho falar para nós. Entendeu? Beleza? Aqui? Vamos fazer um pranchamento. Quando o paciente está em parada aqui, eu estou usando o meu AMBU, é um suporte básico, né? Eu não vou... A USA ainda não chegou, que na verdade o correto seria acionar a USA, porque um paciente parado, a gente tem que fazer droga nele, né? Medicação, adrenalina, atropina, protarona, eu tenho que infundir droga para me ajudar, né? Dar força de contração para esse coração. Mas na básica eu não tenho isso aí, eu não tenho essa estrutura. Então eu posso utilizar a minha cânula de Guedel ali, a cânula orofarinha? Posso, não posso, porque ele está parado, ou seja, ele não está tendo... então eu posso utilizar que essa cânula não vai vomitar, não vai... fazer ânsia de vômito, eu posso já utilizá-la para poder segurar a língua para ela não cair, não obstruir a passagem de ar. Quando eu chego lá no trauma, a vítima de trauma, acidente automobilístico,
Quando eu chego lá na vítima de trauma, primeira coisa, socorrista 1 chegou, estabilizou cervical. Socorrista 2 chegou com um colar já pronto para ele aqui ó, na mão. Cada colar tem um tamanho diferente. Tem gente que tem um pescoço pequenininho, tem gente que tem um pescoço grande. Então cada colar vai ser para cada tamanho, né? Então eu olhando aqui para o meu paciente aqui, eu já sei que esse colar tem um tamanho M, um tamanho médio, já vai dar certo para ele, né? Como que para mim não montar esse colar errado? Tá vendo que aqui tem uma curvatura? Então eu chego aqui, ó, já vou buscar ela lá do tórax dele, ó. Já chego aqui, ó, já escorro o colar, ó, ele vai encaixar lá na cervical dele, entendeu? Para mim não ter erro. Porque se eu chegar aqui desse jeito, olha, aí eu vou conseguir errar, eu posso errar, né? Então fica ruim de colocar. Então o colar, eu cheguei, escorreguei ele aqui, ó, ele já vai ficar fixo aqui. E eu vou falar com o paciente às vezes, muitas das vezes está consciente, eu vou falar, olha, estou colocando esse colar, eu sou bombeiro, estou colocando o colar aqui para preservar a sua cervical. Explica para ele o que você está fazendo, porque isso aqui é desconfortável. Quando você coloca na vítima, às vezes ela quer tirar, ela não entende que aquilo ali é importante para ela, às vezes ela fica puxando, então você explica para ela, olha, isso aqui é importante para restringir o movimento, pode ser que tenha algum tipo de lesão, então vamos colocar isso aqui que é para o seu bem. Pronto, explica para ele e coloca o colar. Então o colar chegou aqui, escorreu, colocou aqui, passou por baixo aqui, dá um pouco mais de trabalho quando é mulher, né? Tem o cabelo grande, aí o velcro que prega no cabelo, então você tem que... Eu geralmente eu dobro aqui, né, para não pregar no cabelo, então eu passo aqui por baixo. Tem que ficar bem apertadinho para ter eficiência, para ele restringir esse movimento de extensão e flexão e rotação. Boné, você pode utilizar? A aba do boné é um meio de fortuna que a gente fala, né? Pode utilizar? Pode. Vai ser eficiente igual colar? Não. Mas ajuda, né? Você pega a aba do boné, né? Coloca aqui em cima e pega o pano e envolve, né? Para segurar. Ele vai perder o movimento de rotação? Não, mas de extensão e flexão vai. Olha aqui, ó. Todas as vezes que o paciente se ele teve um acidente, ele caiu, se ele tiver em ventral, é a forma que a gente vai ter que colocar ele, né? Para pranchar ele. Se ele tiver em ventral, como que a gente vai ter que fazer? Passar ele para dorsal para depois passar para a prancha. Todas as vezes. Não tem como a gente colocar ele na prancha com a barriga no chão. A gente vai ter que colocar ele com as costas no chão para depois pranchar ele. Vamos pegar alguém aqui para a gente segurar aqui? Vamos pegar um lado. Pode ser, né? Deita de barriga para baixo, com o braço assim, todo espalhado. Barriga para baixo. Barriga para baixo. Bom, a vítima está aqui, ó, chegou desse jeito. Eu consigo colocar ela na prancha desse jeito aqui, barriga para baixo? Não, eu vou ter que virar ela. Vou ter que virar ela para depois colocar ela na prancha. Então beleza, primeiro eu cheguei aqui na vítima, o que eu tenho que fazer? Sempre alinhar o membro, né? Eu vou pegar no braço dele aqui, fazendo a mesma avaliação, coloquei o braço dela junto ao tronco, colocou o outro também. Para onde que eu vou virar isso? Para lá ou para cá? Qual que vocês acham que é melhor? Para onde a nuca está indicando, né? Se a nuca está indicando para lá é melhor. Porque eu não posso virar ele em cima da face dele, então é melhor eu virar ele para onde a nuca está indicando. Então eu vou virar ele para lá. Eu posso virar ele direto em cima da prancha? Se eu tiver de 3 socorristas dá certo, se eu tiver de 2 não dá certo. Porque eu vou movimentar muito ele. Então é melhor eu virar ele no dorsal para depois pranchar ele. Então vamos lá. 3 socorristas. 3 socorristas. Preciso de mais um socorrista aqui para ajudar nós aqui. Vamos pegar outro, senão você pode machucar o braço. Cá. Primeira coisa, 3 socorristas, a gente vai posicionar do lado dele. Nós vamos pegar um pouquinho para trás aqui, que a gente vai virar ele para cá. Então vai ter que ter o espaço dele virar. Quem vai comandar é o socorrista 1, é o que está na cervical, porque é dependendo dele que a gente vai virar ele, né? Porque se eu puxar ele muito aqui e ficar segurando o pescoço dele, dá uma machucar o paciente, né? Dá um entorse no pescoço dele. Então ele vai comandar, o socorrista 1 que está na cervical, vai falar, ó, giro de 90 graus para a minha direita no 3, 1, 2, 3.
Vira de 90 graus para a minha direita no 3, 1, 2, 3. A gente vai girar ele, colocar ele lateralizado. Depois, aí ele vai posicionar novamente e a gente vai girar de novo, deitar ele. Beleza? Vamos lá. Como que a gente faz aqui com as mãos cruzadas? As mãos é cruzada. Tá vendo? Pra gente fixar totalmente essa vídeo. E a socorrição vai falar. Pronto? Pronto. Giro de 90 graus, a minha direita no 3. 1, 2, 3. Virou. Lateralizou ele. Lateralizou? A gente vai chegar Agora aqui vai na dar o- posição. Giro a minha direita 90 graus no 3. 1, 2, 3. Girou. Estabilizou ele, né? Que você, o socorrista ele está estabilizando a cervical dele aqui. Nesse momento, eu vou colocar o colar nele. Eu vou pegar aqui o colar. Colar que você quer essa galera. O colar é muito grande para ele, mas só para a gente. Coloquei o colar nesse paciente, considere isso feito, né? O colar é grande aqui, não vai dar para a gente colocar nele. Aí nesse momento agora a gente pode pranchar ele. Aí nós vamos pegar a prancha aqui, colocar de lá. Coloquei lateralizado. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lateralizar ele aqui 90 graus. E aí eu vou pegar a prancha, puxar ela e nós vamos voltar ele em cima da prancha já. Beleza? Vai lá, socorrista 1. Rolamento a minha direita a 90 graus no 3. 1, 2, 3. Girou ele. Aí o socorrista 2, ele vai soltar essa mão, pegar a prancha, puxar ela, colocar aqui embaixo. Ó. Aí ele vai fazer no 3. Voltar na lateral. Rolamento a minha esquerda a 90 graus no 3. 1, 2, 3. E vai voltar em cima da prancha já. E aqui depois nós vamos fazer o zigue-zague. A gente sobe aqui em cima, uma perna para lá, outra para cá. E ele vai falar movimento de zigue-zague para cima e para baixo no 3. 1, 2, 3. A gente vai para baixo e vai organizando na prancha. Às vezes ele está meio lateralizado. Vamos lá? Movimento de zigue-zague para baixo e para cima no 3. 1, 2, 3. Para cima no 3. Movimento de zigue-zague para cima no 3. 1, 2, 3. Estabilizou ele, aí fica perfeito. Aqui nós vamos colocar os coxinhos, estirando de testa e queixo. Entendeu como que é? Esse é o movimento de 90 graus. Pode ser o de cavaleira? Pode também. Como que é o de cavaleira? O de cavaleira é melhor? É, esse movimento dele menos. Porém, a vítima tem que estar certinho, né? Nós vamos chegar aqui, colocar a prancha nele. Colocar a prancha bem do lado dele e vamos elevar ele. O socorrista vai comandar. Elevação da vítima no 3. 1, 2, 3. Só que é bom se tiver uma pessoa para colocar a prancha por baixo, né? Seria Pra melhor gente ainda. Só que fazer. tem que ter mais gente, né? Quanto mais Mas gente, alguém, melhor. Se estiver na rua, Se tiver procurado, primeiro a gente vai fazer a imobilização com a tábua. Mas colocar na prancha. A gente só vai colocar ele na prancha para que tiver todo mobilizado lá, que as possíveis fraturas. Entendeu? Vamos. Vocês querem fazer? Alguém quer fazer aqui para treinar, fazer a reanimação? Quer fazer? Que é eu? Vamos escolher 3 pessoas aqui, que aí faz para nós, só para a gente. Três, aqui vocês 3, né? Aí a primeira pessoa que chega é o socorrista 1, é ele que vai coordenar o transporte, o pranchamento. Aí o socorrista 1 que chegou e vai assumir a cervical. O socorrista 1 chegou. Aí eu venho com a carta. Ei, patroa. O socorrista 1 então chegou, estabilizou a cervical, né? Assumiu a cervical. O que ela vai fazer? Vamos pranchar, ela já está em débito dorsal, né? Já está fácil de passar para a prancha. Então, vocês vão ver, vamos passar ela para cá, cavaleiro ou 90 graus, jeito 90 graus. Qual que é melhor? Cavaleiro você pega ela em bloco. Isso, pega ele. Fazer o giro, isso, fazer o giro. Vira eu aí. A prancha está aqui do lado, né? Ai, meu Deus. Você agacha Você tá inconsciente, você tá inconsciente. Você não fala nada, você fala inglês.
que vocês vão fazer então? Para imobilizar e movimentar o mínimo possível a cervical dela. Lembrando que a primeira coisa que você chegou, colocou o colar cervical dela, mas a gente não vai colocar por incômodo mesmo, né? Que incomoda um pouquinho. Colocou o colar, socorrista não está no comando aqui do transporte. Socorrista 2 chegou, colocou o colar cervical e aí o 3 vai organizar o material para poder fazer o giro. Coloca as mãos, posiciona aqui, as mãos cruzadas. Isso, a sua mão cruzada com a dela. A dela aqui e a sua aqui. Aí, dessa forma. Por quê? Estabiliza mais dessa forma. Tá bom? Entenderam aqui? Por que tem que ser cruzada? A mão do primeiro socorrista com o segundo para poder estabilizar ela. Porque a hora que a socorrista 2 tirar a mão aqui para puxar a maca, ele está segurando o tronco dela aqui, o socorrista 3. Tá bom? Então vamos lá. E a 1 vai comandar. Giro de 90 graus na minha direita no 3. 1, 2, 3. Mas você nem falou Mas já tem que só correr mesmo. Assim vai comandar você aí, vai. Giro de 90 graus à direita. 1, 2, 3. Isso. Agora socorrista 2. Meu braço, E ela que tira. meu braço ele já tá abraçando. Agora novamente. Não deu espaço. 3 para voltar. À esquerda. Giro de 90 graus à esquerda. Calma aí. Mas não vai subir hoje, não pode que é mais. G à esquerda no 3. Não, mas Tirou, isso. Agora, ela colocou, ela tá mal posicionada, não tá? Agora você vai passar uma perna para cá e você também novamente, você vai fazer o movimento zigue-zague para cima e para baixo. Aí você fala, movimento zigue-zague para cima e para baixo. Aí vocês vão chegar para cima, chegando para cima, aí na segunda vez vocês vão posicionar corretamente. Vai pular para cá. É, uma perna de fora e de lado. Como é que tá fazendo? Ele é assim mesmo, não fala não. Movimento de zigue-zague pra cima. 1, 2, 3. Isso, para cima, agora para baixo. 3, vai. Movimento de zigue-zague pra baixo. 1, 2, 3. Isso, aí posicionando corretamente, né? Agora ela ficou alinhadinha em cima da prancha. Nesse momento, essa prancha, ela tem que estar com todo esse equipamento aqui, não tem? Que é o encosto de cabeça, coxinho e os tirantes de testa de queijo. Ela vai estar lá em cima, você vai pegar os coxinhos, colocar aqui do lado, para fixar, o colar cervical. Aí a gente vai colocar os coxinhos. Os coxinhos servem para quê? Para estabilizar ela. Estabilizou, eu vou colocar a queixeira aqui. E a testeira em cima. E aí quem que carrega é a gente? Carrega você. Como que faz para carregar? Vai, quando o outro Joaquim vai sair. Aí a gente não pode Tá no meu lugar aí, você vem cá tirar a marca também. Tá no meu lugar, você vem aqui só fazer a fotografia. Oi, ele é terrível. Imobilizei ela, né? Então, ou seja, ela está bem fixa ali. Como que eu vou transportar ela para colocar na maca que está lá dentro da viatura? Geralmente aquela maca ela tem que estar aqui próxima para facilitar para nós, né? Você não ficar carregando peso, não forçar muita coluna. A parte do tronco aqui de cima ela é mais pesada, então geralmente a gente usa 2 aqui na parte da frente e 1 na parte de trás, que é mais maneiro. Vai de lá, cara. Como que a gente vai fazer? Vamos levantar ela igualzinho, tá? Você consegue ir? Aqui, consigo. Aqui não precisa, vamos usar não. O certo é a gente passar os tirantes aqui, né? Mas eu não vi que Ah, tá. acho que não tem aqui, né? A gente só vai levantar e não vai transportar não, para não ter perigo de cair, tá? Não chuta. Quando a gente for levantar ela, a gente vai levantar no 3 na minha contagem, tá? Ajuda ela. Geralmente é só um, mas vamos fazer ajuste para não forçar e não machucar, tá? Pega aqui. Olha aqui, a gente vai fazer, virar pra frente aqui, ó. Na minha contagem, no 3. E a gente vai levantar junto, tá bom? Tá. A forma que a senhora tá, é perigoso machucar a coluna, o joelho. tá? Tá errado. Do jeito que ela tá aqui, ó. Fica mais naturalizado lá. Mais de lá um pouquinho. Só com a mão. Aí você vai levantar de cá e ela de lá, tá bom? Pra não forçar a coluna, tá? Na minha contagem, no 3. Pronto? 1, 2, 3. Levantou. Vamos descer novamente, no 3.
ser? 1, 2, 3. Você que ensina, você é É importante que o tirante? Sim, muito importante. Porque às vezes pode acontecer se ela perder de um lado, você vai segurar. Dói mesmo. E quando levanta só de 2? Levanta de lado. Quando vai levantar só de 2? No 3. 1, 2, 3. Olha pra você ver. Mas a prancha até movimento, né? Vamos baixar no 3, 1, 2, 3. Vai dormir mesmo. Isso aqui tá nunca aí dentro dessa barraca. Eu pensei que eu ia cair. Então, o interessante é isso, que todo movimento que for fazer seja sincronizado. Né? Todos os movimentos preservem a coluna cervical. A intenção do movimento mesmo é exatamente esse. É não evitar agravar a lesão e não agravar a lesão, né? Então todos esses movimentos que a gente faz, a gente tem que ter sincronismo. Como que a gente adquire isso? Treinando. Não tem como a gente fazer perfeitamente uma vez que a gente não conhece quem está fazendo com a gente. Então é fazer todo dia, treinando, que a gente vai melhorando, tá bom? Vamos fazer agora só passar uma vez a reanimação aqui, só para vocês sentirem como que é. Tá? Outra coisa interessante aqui, acredito que aqui no município possa vir acontecer, que é acidente por arma de fogo, arma branca, né? Pessoas que é cometida por tentativa de autoextermínio ou por tentativa de alguém tentar matar a pessoa e vai lá e dá um tiro ou uma facada, né? Como que a gente conduz essa situação? Qual que é pior para nós quando a gente olha um baleado ou um esfaqueado? Qual que é eu falo pior para nós como socorrista para a gente atender, que vamos dizer assim, é mais difícil você ter um bom prognóstico. Baleado ou esfaqueado? O esfaqueado é pior, porque geralmente o esfaqueado, o sangue começa a sair lá dentro, uma hemorragia interna. A faca geralmente é cheia de bactéria, não é? Então causa infecção ali. O projétil de arma de fogo, quando ele entra cauterizando, então ele queima. Então às vezes ele é melhor, entre aspas, lembrando que os dois é pior. Quando a faca tá introduzida lá no tórax, lá, o que eu vou fazer? Tirar ela? Não, eu vou fixar ela e deixar ela lá dentro. Eu só vou tirar ela lá no intra-hospitalar, dentro do centro cirúrgico. Tá bom? Então eu não vou tirar o que é. Pode ser faca, pode ser um pedaço de pau, um estaca, o que for, um espeto, o que for, eu não vou tirar. Se ele tá, a gente só vai fixar ele e levar ele para o hospital, a vítima com um objeto empalado ali. Quando transfixou no tórax aqui, deu um pneumotórax, não é hemotórax, o que eu devo fazer no meu pré-hospitalar? Essa vítima eu sei que ela tem que ser passada com uma drenagem, né? Drenar o tórax dela. O drenagem do tórax é feita aonde? No quinto espaço intercostal, na linha axilar média, e a gente vai introduzir o tubo. Isso aí a gente vai fazer na USA ou no intra-hospitalar. Mas eu, enquanto unidade básica, lá na rua, no asfalto, o que eu vou fazer? Um curativo ovulado. Mas eu não tenho curativo ovulado lá, eu sei como que faz, eu pego um plástico, né, e coloco lá em cima e fixo 3 pontos e deixo um aberto. Mas eu não tenho, como que eu vou cortar um plástico desse aqui, pegar a tesoura e fazer certinho? Não, eu posso usar o plástico da minha... Aqui não tem, mas o plástico da gase, aquele plásticozinho quadradinho, vocês sabem, né, que vem a gazinha. Eu posso tirar ela lá, tirou minha gase e dá certinho, ele já vem praticamente feito para aquilo. Então eu vou fixar ele aqui no tórax aqui, onde geralmente teve a perfuração, e aí eu vou fixar 3 lados dele. Porque quando o paciente respirar, esse plástico vai tampar aqui, ele vai respirar somente pelas vias aéreas normais. E quando ele soltar o ar, ele vai sair por aqui o ar e vai sair pelo orifício perfurado. Tá certo? Então é isso que o curativo ovular, a funcionalidade dele é isso, é para isso. Para poder, quando ele respirar, esse plástico vai tampar, que ele puxa o ar, o plástico vai colabar aqui nele, vai. E quando ele soltar o ar, ele vai sair tanto pela boca quanto pelo orifício. E vai escorrer o sangue, liberar o sangue, né? Para o sangue não ficar coagulado lá dentro. Então eu vou fazer o meu curativo 3 pontos, ou curativo ovulado, cada um fala de uma forma aí.
Beleza? Certo? Vamos fazer aqui então só a reanimação aqui pra gente pegar. Isso aqui, senhores, eu sei que não é. A gente passa aqui hoje e já sai 100%, não sai, mas isso aqui é treinando que a gente vai aprendendo, tá? E vai ficando bom, melhorando a cada dia. Vamos colocar mais dois aqui então pra gente começar, quer vir? Deixa eu nosso amiguinho aqui, mais uma. Vocês dois. Socorrista 1 e 2. Vamos lá, o socorrista 1 vai pegar o bambu, né? E vai ficar aqui na cervical dele aqui, ó. Chegou o socorrista 1. Eu posso pegar meu joelho aqui, ó, e aproveitar e fazer isso aqui, ó, firmar a cervical dele? Posso, aí eu fico com as minhas duas mãos liberadas, né? Eu pego o meu ambu. Pode deixar assim, pego o meu hambúrguer, coloco aqui na pasta dele e fica aqui esperando. O socorrista 2, ele vai começar as reanimações. Ele vai fazer um ciclo, né, 5 vezes e depois vocês vão inverter, tá? Isso, chegou lá então, identificou, lembrando que chegou, identificou que a vítima está parada, você chegou lá, chegou o pulso, ele não tem pulso, fez o ver, ouvir, sentir, ele não respira, não tem expansibilidade torácica, então você tem certeza que ele está parado, tá bom? Aí você vai iniciar as reanimações cardiopulmonares. A gente pode falar assim, ó, vamos começar as massagens aqui. Acho que massagem é uma coisa muito pessoal, né? A gente vai lá em casa, lá com a esposa. Agora aqui é reanimação cardiopulmonar. Para nós profissionais da saúde, a gente vai fazer reanimação cardiopulmonar, beleza? Do lado dela. Do lado. Então tá, fica de cá para ele pegar a mais rápido. Chegou aqui, identificou. Então ele vai reiniciar as reanimações cardiopulmonares. Identificou a linha mamelar, identificou aqui, no meio do externo, entrelaçou os dedos. Entrelaçou os dedos assim, bem em cima do externo, bem vizinho da linha mamelar, tá? Coloca lá. Isso, dessa forma, o braço esticado, tórax aqui ó, bem retinho, para você não cansar. Você vai começar, não pode dobrar o braço, tá? Então vamos lá, começa o... Quanto de profundidade eu tenho que abaixar? De 3 a 5 centímetros, tá? Então tem que ser... Vamos, força. 2. Tem que ser mais rápido. Tem que fazer 100 por minuto. De 100 a 120 por minuto. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido e sincronizado, tá? Tá contando? Quantas? Conta alto para todo mundo ouvir. 30. Vai fazer 2 ventilações. Como que a gente tem que segurar aqui para ficar fixo? Essa mão tem que ficar em cima da massa, tá? Para você ter uma fixação do ar não escapar. E essa mão vai... 2 ventilações, 1, 2. Isso, aí volta de novo, 30 compressões, sem dobrar os cotovelos. Mais rápido um pouquinho. Ela tem um chaveiro pequeno nela. Isso, essa mesmo. Tá? Aí nós depois a gente vai guardar ela de novo, tá? 30. 2 ventilações novamente. 1, 2. Mais um. Foi 2? Beleza, aqui. Agora veja bem. Só para um pouquinho para a gente comentar aqui um assunto. Vamos supor que vocês fizeram 5 vezes. 32, 32, 5 vezes. Agora o que a gente faz? Checa o pulso, não é? Para ver se tem pulso. Tem pulso? O pulso onde que é? Onde que é os meus pontos de ausculta mais importantes? Carotídeo, braquial, femoral e poplíteo, né? Eu posso escutar um desses 4 pontos aí. Aqui é na têmpora, mas aqui não é muito comum não, por causa que a veia que passa aqui é muito profunda, então não dá pra gente sentir muito bem. Mas o correto é aqui. Se não tiver pulso aqui, às vezes está muito ensanguinado, tá com alguma lesão, você pode ir pro femoral. Terminou os 5 ciclos, o que vocês fez antes, né? Ligou para o socorro especializado. Aí ele chegou para o DEA. Aí vocês vão conectar as fases aí. Colocou o DEA próximo à cabeça e conectou. Tem o desenho aí, né?
Conectou, ligou, ele vai falar: conecte os eletrodos no tórax do paciente. Os eletrodos estão conectados, afaste o paciente analisando o ritmo cardíaco. Aí vocês têm que afastar para não confundir o ritmo e o aparelho lê o ritmo cardíaco dele. Pode afastar, mas não precisa ser muito longe não, tá? Pode ficar assim, sem próximo, só não encostar. Isso. Vamos supor que ele não indicou choque. O ritmo cardíaco dele não é chocável, né? Aí vai falar para você, ritmo cardíaco não chocável, reinicie compressões torácicas ou reanimação cardiopulmonar. Aí vocês vão reiniciar novamente o ciclo. Terminou 5 vezes. Por que tem que revezar? Porque quem está na compressão cansa muito. Então tem que fazer, porque a partir de um ciclo, 2 ciclos, quando você utilizar 3, 4 minutos que você estiver reanimando, começa a ficar ineficiente, porque a gente começa a cansar mesmo. Aí o interessante é que troque para isso, tá? Vamos supor que é só um socorrista e não tem o ambu. O que a gente vai fazer? Somente as compressões. Beleza? A gente não vai oferecer o oxigênio porque não tem o ambu. Beleza? Beleza? Alguém quer se dispor aqui a treinar mais uma vez? Então tá, chegou as duas socorristas, chegou, analisou, realmente viu que ele está parado, checou o pulso, não tem pulso, respiração, não tem respiração. Então inicialmente começou as compressões, 30 compressões. Isso, muito bom. O que é interessante? A equipe conversar entre elas. Ó, a que está fazendo, ela contar mais alto para que quando ela terminar, a socorrista já sabe o que ela tem que fazer. Ela está sincronizada, tá? Isso, muito bom. Aí terminou o ciclo, reveza aqui, né? Quem estava na ventilação vai para a compressão. É difícil? Isso. Isso, muito bom. A ventilação ela tem que ser feita conforme a nossa respiração. Ó. Apertou uma vez. Apertou outra vez, tá? Conforme a gente, você vai mandar. O que é o correto seria? Qual que é uma frequência ventilatória normal? Não é de 12 a 15 incursões por minuto? Então você tem que fazer mais ou menos isso, que dá mais ou menos uma, aí você conta lá 3, 4 segundos, faz outra. Tá bom? Parabéns aí. Obrigada. Mais alguém quer vir treinar aqui? É bom treinar. Identificou o ritmo, né? Checou o pulso, não tem pulso, não tem incursão, não respira. Iniciar as compressões torácicas. Identificou a linha macular, no meio do externo, com a região do calcânio da mão. Tomar uma descarga aí, tá certinho aqui já. 3, 4. Olha a amostradinha. Esse cabo dele ainda encapado. Pois é, passando pelo pescoço, tá certo? Essa máscara tem que ficar totalmente acoplada aqui na região orofaringe, boca-nariz, porque quando você insuflar o ambu, o ar pode escapar por baixo se não estiver bem fixo na região oral ali. Bom, 2 vezes, na verdade é 5 vezes, tá? Mas a gente tá fazendo 2 para aí você se inverte. Pode ser o joelho, porque você vai deixar a cabeça dele fixa, né? Para você ter liberação de suas mãos.
é suporte aqui, ó, os equipamentos. O que é interessante? Eu pegar o meu saco reservatório, conectar no AMU e pegar o oxigênio conectado no saco, no AMU, tá? Para mandar mais 100% de oxigênio para essa vítima. Mais ou menos. Vai alguém quer fazer aqui? Bom, então é isso aqui. A prática é o que faz a gente chegar ao nível de sucesso lá, né? A perfeição. Não vou dizer perfeição porque perfeito ninguém é, mas assim, é o mais próximo da perfeição. Então a gente tem que praticar. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma coisa bastante interessante. Gostaria de agradecer o convite, tá? Foi feito, porque é muito importante mesmo o alinhamento, né? O nivelamento das equipes aqui de saúde para poder atender a população. Porque quem ganha aqui é a população que está aí, né? Então, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente revisou, eu acho que isso aí foi mais uma revisão da gente passar, que é a parte de pranchamento, a parte de reanimação, a parte teórica lá, falando sobre hemorragia, fratura, trauma, queimadura. É muito importante a gente estar sempre estudando, porque o protocolo muda sempre. De 5 em 5 anos está mudando, está vindo coisas novas. Então, se a gente não estiver atualizando, a gente acaba ficando um pouco para trás, né? Então é isso aí. E gostaria de agradecer em nome do Corpo de Bombeiros, Capitão Guerra, que é o comandante de Palmeri. Agora a corporação está à disposição de vocês, o que precisar, o que a gente puder fazer, a gente vem de portas abertas, tá? Para nós é um prazer muito grande fazer isso aqui, uma troca de conhecimento, porque como eu disse no início, não é só vocês que aprendem, nós também aprendemos com isso aqui. Tá bom? Obrigado a todos vocês.